Bom, pessoal, nesse primeiro exercício do Halliday, capítulo 1, edição 11, ele diz o seguinte: a Terra é aproximadamente uma esfera de raio 6,37 vezes 10 a sexta metros. Então ele dá o raio da Terra em metros, 6,37 vezes 10 a sexta, e ele pede o seguinte: qual é a circunferência da Terra em quilômetros, tá? Então, na letra A, que a gente vai calcular é a circunferência da Terra. Então, 2π vezes o raio. 2π vezes 6,37 vezes 10 a sexta em metros aqui, né? Então, se a gente fizer esse cálculo, veja só, 6,37 vezes 10 a sexta. Estou usando aqui a HP 48GX. Você pode usar a sua calculadora, você está mais acostumado. Olha só, 6,37 vezes 10 a sexta, coloquei lá, vezes 2π, então vou pegar aqui π, transformar ele num valor numérico. Então até agora eu tenho 6,37 vezes 10 a sexta metros, vezes π, e agora eu vou multiplicar por 2. Duas vezes isso, eu obtenho esse número, que eu expressei aqui como sendo 4,00 vezes 10 a sétima metros, né? O resultado eu botei em metros, que é a unidade que aparece aqui para o raio. E veja, ele colocou dois algarismos, na verdade três algarismos significativos, né? 1, 2, 3. Então eu vou deixar a resposta aqui também usando três algarismos significativos. É o que ele diz lá no texto principal, que é isso que ele vai usar como padrão. Se eu dei um dado com três algarismos significativos, a resposta vai ser com aquele mesmo número de algarismos significativos, apesar de que aqui na calculadora eu tenho muito mais que isso, eu tenho a possibilidade de colocar muito mais que isso. Então vamos lá. Por que 4 vezes 10 a sétima? Veja aqui, se eu divido aqui esse número que apareceu por 10 a sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente, né, colocando aqui em notação científica, eu tenho 4,00. Próximo algarismo é 2 aqui, então deixo 00 mesmo. 4,00 vezes 10 a sétima. Isso em metros, mas ele me pediu em quilômetros. Ora, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu for colocar aqui um casinho aqui de quilômetro, é o mesmo que eu multiplicar esse resultado por 1000. Para não alterar esse resultado, eu tenho que multiplicar por 1000 e dividir por 1000. Então, eu multiplico por 1000, colocando o k do quilômetro, e divido por 1000, que é 10 ao cubo, esse valor. Como eu tinha 10 a sétima, dividido por 1000, é só fazer a diferença, né? 10 a 7 menos 3, 10 a quarta. Então, essa é a circunferência da Terra. A gente poderia pensar aí no comprimento ali do Equador, né? Dessa linha do Equador, seria então aproximadamente 4 vezes 10, 4,00 vezes 10 a quarta quilômetros, se a Terra fosse, de fato, uma esfera perfeita, né? Ela tem um formato geodésico, né? Que não é uma esfera perfeita, mas se ela fosse uma esfera perfeita, a gente teria aí esse comprimento de circunferência da Terra. Beleza? Na letra B, o que ele pede, vamos ver, é agora a área de superfície dessa esfera perfeita, né? Que nós estamos modelando a Terra para uma esfera perfeita. Então, a área de superfície seria a área da esfera, a área superficial é 4π vezes o raio ao quadrado. Então, 4π vezes 6,37 vezes 10 a sexta metros ao quadrado. Vamos lá fazer as contas novamente. Eu tenho 6,37 vezes 10 a sexta ao quadrado. Então, vou usar aqui essa funçãozinha aqui ao quadrado. Elevou ao quadrado. Vou multiplicar por π. Ele tem aqui na calculadora o valor numérico do π.
Maravilha, agora multiplico por 4. 5.099 vezes 10 a 14. O que eu vou usar? 3 algarismos significativos. Então, eu vou manter aqui depois da vírgula. Ó, 5, primeiro algarismo significativo, ponto, seria 0,9. Só que eu tenho um 9 aqui, eu vou arredondar para cima. O Halliday diz que vai arredondar para cima tudo que for... Se eu tiver aqui depois do algarismo que eu quero arredondar, 5 para cima. Então, se ele tiver 5, 6, 7, 8, 9, ele arredonda esse daqui para cima. Então, arredondando 9 para cima, eu fico com 5.10 vezes 10 a 14. Isso em metros quadrados. Veja que aqui eu tinha a unidade metro, elevei ao quadrado, agora eu tenho a unidade metros quadrados. Só que ele me pediu em quilômetros quadrados. Ora, se eu quiser colocar em quilômetros quadrados, veja que quilômetro quadrado, esse quilo, ele está elevado ao quadrado também aqui na unidade. Então, quilo é 10 ao cubo. 10 ao cubo ao quadrado fica 10 à sexta. Então, o que eu quero fazer aqui é multiplicar por 10 à sexta e dividir por 10 à sexta. Multiplicar por 10 à sexta seria colocar o quilo ao quadrado, tá? Esse quilômetro aqui está ao quadrado. Então, multipliquei por 10 à sexta, tem que dividir por 10 à sexta. Então, só fazer aqui de novo, 10 a 14 menos 6, 14 menos 6, 8. Então, fico com 5.10 vezes 10 à oitava quilômetros ao quadrado, né? Quilômetros quadrados. Beleza? Vamos lá agora para a letra C, em que ele pede o volume dessa esfera em quilômetros cúbicos. Tá? Então, de novo, aqui eu tenho a expressão para o volume de uma esfera perfeita com raio R, 4 terços de πr ao cubo, e eu vou fazer a conta. 4 terços de π, 6,37 vezes 10 a sexta metros, isso tudo ao cubo. Então, vamos lá. Vou recomeçar aqui. 6,37 vezes 10 a sexta. Esse valor, inclusive, eu poderia colocar aqui na memória da calculadora. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu tenho aqui minhas variáveis, por enquanto não tenho nenhuma. 6,37 vezes 10 a sexta. Eu poderia colocar aqui, chamar de R essa variável. Coloquei aqui. Vou armazenar esse valor. Então, ele vai aparecer aqui nas minhas variáveis. Sempre que eu precisar, é só apertar aqui, ó, R, que ele vai aparecer. Já poderia ter usado isso para as outras letras aqui, A e B. Vamos usar agora para a letra C. Coloquei ali. Vou ter que elevar ao cubo. Então, na calculadora aqui eu coloco 3. E faço y elevado a x, né? Então, fiquei com 6,37 vezes 10 a sexta elevado ao cubo, vezes o π, vezes 4, dividido por 3. Então, eu tenho 1,08 vezes 10 a 21 metros cúbicos. Tá, mas ele quer o resultado em quilômetros cúbicos. Como é que eu transformo? Bom, se eu colocar quilômetros cúbicos aqui, é o mesmo que eu estar multiplicando por 10 ao cubo. Então, seria multiplicar por 10 a 9. Então, eu tenho que dividir por 10 a 9 também para não modificar o resultado. Então, eu coloco quilômetros cúbicos, multipliquei por 10 a 9, né? Quilo ao cubo é 10 a 9. Tenho que dividir por 10 a nona. E 10 a nona, 21 menos 9. Estou dividindo aqui, dá 10 a 12. 1,08. Veja que o próximo algarismo aqui é 2, então eu conservo o 8. 1,08 vezes 10 a 12 quilômetros cúbicos. Beleza? Valeu!